A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 2, e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaxi, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaxi. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que uma oportunidade estava sendo criada. Aqui nós vemos que uma mudança extraordinária aconteceria na história de uma mulher que fosse escolhida para estar ali juntamente com o rei. E hoje Deus, ele diz para você: estou criando oportunidades que mudará completamente a sua história. Eu vou repetir para você entender. Deus está criando oportunidades que mudará completamente a sua história. Muitas vezes Deus, irmãos, ele cria situações para que a gente possa ser apresentado, para que a gente possa estar em lugares que ele quer que a gente esteja. E por intermédio dessa palavra ele diz para você: eu estou criando situações para que você possa estar aonde eu quero que você esteja, para que você possa viver o que eu, o Senhor, quero que você viva. Declare comigo: eu creio que Deus está criando situações para que eu possa viver os propósitos dele. Eu creio que Deus está criando situações para que eu possa viver os propósitos dele. Apesar do nome de Deus não ser claramente, abertamente mencionado no livro de Esté, nós contemplamos o agir de Deus do início ao final. E aqui, sem dúvidas, era um cuidado do próprio Deus para que Esté fosse apresentada. Vaxi saiu de cena. Deus está dizendo hoje: tudo que for tropeço, tudo que não tiver a minha aprovação está saindo para que eu possa te colocar em lugares, para que portas possam se abrir, para que o meu nome possa ser, diz o Senhor dos Exércitos, glorificado na sua história. Aqui nós observamos que Vaxi, ela tinha perdido o lugar dela de rainha, e esse lugar estava vazio e precisava ser ocupado. O Senhor diz para você, por intermédio desta palavra: tem lugares que já são teus. Tem portas que eu, o Senhor, já determinei para a sua vida. Não tenha medo das novidades que Deus vai trazer para a sua vida. Não tenha medo da grandeza da mudança, porque é assim, irmãos. Quando a mudança é muito grande, muitas vezes nos amedronta. Quando algo é muito grande que Deus tem para fazer na nossa vida, muitas vezes nos assusta. Mas Deus está dizendo: se eu, Senhor, te escolhi, eu, Senhor, te capacito. Se eu, Senhor, determinei que você esteja em lugares que eu quero que você esteja, não se preocupe, eu estarei contigo. Você não vai estar só. Hoje Deus está dando uma garantia a homens e a mulheres aqui. Não tenha medo da novidade que eu trago para você, porque juntamente com essa novidade, eu, o Senhor, estarei contigo. A minha presença estará com você. Aqui, irmãos, foi criada uma seleção para que jovens virgens de boa aparência, que pudessem estar ali ao lado do rei, se tornando rainha, fossem convocadas. O nosso Deus, ele é Deus de coisas grandes e de coisas extraordinárias. E muitas vezes a gente não vai entender, irmãos, as escolhas de Deus. Deus, ele já havia escolhido uma moça chamada Radassa.
que se tornou depois Esther. O Senhor diz para você: eu já te escolhi. E eu, Senhor, cumprirei a minha boa palavra na sua vida. Eu já te escolhi. Ah, Senhor, mas eu já sofri tanto na vida. Olhe para a história dela. E você vai ver que era uma história marcada por muito sofrimento. Porém, Deus já havia determinado um tempo de mudança para ela. Quando essa oportunidade é criada, era realmente uma mudança de vida, não somente para a vida de Esther, mas para a vida do povo judeu. E hoje Deus diz para você: mudanças que eu vou trazer para a sua vida não é só para você. É também para aqueles que te cercam. E grande é o que eu tenho para fazer, não duvide disso. Se você se sentir incapaz, se você tem medo da novidade, das coisas grandes, porque assim, irmãos, às vezes a gente ora pedindo: Deus, muda a minha vida, muda o meu cativeiro, muda a minha história, muda o meu cenário. Só que a gente não imagina a grandeza do que Deus vai fazer, porque o nosso Deus é assim. Ele sempre nos entrega além do que pedimos, imaginamos, sonhamos, pensamos. Ele gosta de nos surpreender. E aí, quando a surpresa grandiosa chega, a gente se amedronta e diz: Deus, eu pedi uma mudança, mas não era isso tudo, não. A rainha Esther, com certeza, irmãos, sonhava em ter uma família, em se casar, mas ela nunca imaginou, tenho certeza que nunca passou pela cabeça dela, que ela se tornaria a rainha da Pérsia. O que Deus tem para você é o que você nem imagina. É aquilo que não desceu pro coração do homem. É aquilo que os teus olhos não contemplaram, nem imaginaram contemplar. Eu estou falando de uma grandeza tão grande, irmãos. Não são todas as pessoas que estão me ouvindo agora que viverão essa grandeza, mas tem pessoas aqui que foram escolhidas para isso. Não foram todas as moças que foram escolhidas, mas uma chamada Hadassa. Ela foi escolhida, Rabasto, Candarabacandarasto. E hoje Deus diz para você: eu te escolhi. Os processos foram dolorosos? Foram, mas foram necessários. Para que você amadurecesse, para que você tivesse resiliência, para que você não desistisse com facilidade, para que você pudesse estar apto para viver os meus propósitos, porque tudo que Esther viveu preparou ela para aquele momento. E tem pessoas que sofreram muito aqui. Tem pessoas que passaram por processos muito dolorosos. E Deus diz para você: eu estava te preparando. Porque o que eu tenho para você é algo muito maior. Esther se tornaria a rainha da Pérsia. A oportunidade estava sendo criada. E o Senhor diz para você: já estou criando, eu não vou criar, já estou criando oportunidades. Chegou um momento aqui que o rei Assuero, ele lembra de Vaxi. E do que ela havia feito, e do que se havia determinado contra ela. Ou seja, Vaxi não poderia mais estar diante do rei. Então é claro que o rei precisava de outra rainha. E aqui as coisas começaram a ser movimentadas para que Esther fosse apresentada. Deus está dizendo: estou movimentando algumas coisas que você nem sabe ainda. Esther não sabia o que estava acontecendo no palácio, mas Deus estava a par de tudo. Nem sempre a gente vai saber dos detalhes das coisas. Arasto Candarai. Mas Deus, Ele sabe, Ele cuida das nossas vidas de maneira detalhada. Era necessário uma seleção para que Hadassa fosse apresentada. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele está dizendo: te apresentarei. Mas Ele está dizendo: trarei uma novidade que será de espantar na sua vida, irmãos. Quem olhava para aquela menina nunca imaginaria que aquela menina, Rasto Candarai, se tornaria a rainha da Pérsia. Tem gente que não tem noção da mudança que Deus vai trazer para a sua vida. Eu estou falando de mudança completa, assim diz o Senhor. É uma novidade, irmãos, dos céus, grandiosa. Declare comigo: eu recebo de Deus uma novidade grandiosa. Eu recebo de Deus uma novidade grandiosa. O Senhor tem coisas grandes para fazer na história de pessoas que estão me ouvindo agora, como Ele fez aqui na história da rainha Esther. Tudo estava sendo movimentado. Haveria uma seleção. Muitas jovens se apresentariam. Não seria somente Esther. Só que o que era para Esther, irmãos, já estava determinado para ela. E eu vim te dizer uma coisa: não tenha medo daqueles que possam estar competindo contigo em uma vaga, em um lugar.
O Senhor diz para você hoje: o que é teu é teu. Já estava determinado que Esté se casaria com Assuero. Já estava determinado por Deus que Vasti sairia de cena. Por quê? Porque Deus queria salvar o povo da morte. Deus, ele não faz nada, irmãos, em vão. O que Deus iria fazer por intermédio de Esté era para a salvação do seu povo. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida para que o nome dele seja glorificado na sua história. Para que ele possa manifestar o poder dele na sua vida. Não ia ser algo somente para a vaidade de Esté. Deus não nos abençoa para ficarmos vaidosos, não. Deus não nos prospera para a gente mostrar para os outros quem a gente se tornou. Não, irmãos. É para a glória do nome dele. O Senhor está dizendo: as bênçãos que eu trarei para a sua vida não será somente para você. Será também para aqueles que te cercam, e o meu nome será glorificado na sua história. Se prepare, meu irmão. Se prepare, minha irmã. Não tardará de Deus glorificar o nome dele na sua vida, como ele fez na história da rainha Esté. A seleção aqui estava aberta. E hoje Deus diz para você: estou abrindo portas, não se assuste com convites. Não se assuste, não pense que é sorte. Não pense que é algo aleatório que está acontecendo na sua vida porque tinha que acontecer. Não, é Deus. Hoje Deus diz para você: eu estou criando a situação. Eu, o Senhor, estou mencionando Rasto Candarai a você em lugares. O seu nome está sendo mencionado em lugares onde você não imagina. Tem pessoas que vão se agraciar de você, portas se abrirão. O nome do Senhor começará a ser glorificado. Eu vejo portas ministeriais se abrindo. Eu vejo portas financeiras se abrindo. Portas em faculdades, em empregos, de Candarasturabaia se abrindo. E o Senhor está dizendo para você: sou eu quem vou te colocar em lugares, sou eu quem mudarei completamente a sua história, sou eu que vou trazer para a sua vida aquilo que não desceu para o coração do homem. Esté foi a escolhida. Muitas moças estavam ali, moças bonitas, moças que verdadeiramente estavam aptas para estar naquele lugar, para estar no posto de rainha. Mas Deus havia determinado que aquele lugar era de Esté, uma judia. Porque Deus tinha um propósito de salvação para o seu povo. Deus determinou lugares para que você estivesse. Deus resolveu abrir portas na sua vida. Deus resolveu te abençoar, mas não esqueça que é com um propósito. Tudo que o nosso Deus, ele faz é com um propósito. E por intermédio dessa palavra, ele diz: o meu propósito é maior e é melhor. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz: glorificarei o meu nome na tua história de maneira sobrenatural. Porque eu sou Deus que faço o impossível acontecer e glorifico o meu nome na sua vida, porque você é uma escolha minha, não dos homens. Você vai ver aqui, em Esté, ainda capítulo de número 2, versículo 17. De maneira clara, irmãos, que aquele lugar era para ela. O Senhor está dizendo: será claro, será nítido, que eu, o Senhor, reservei lugares para você, que eu, o Senhor, já determinei a sua vitória. Você não vai ter medo, você não vai ter dúvida, você não vai ter receio, você vai ter a certeza: Deus já determinou, essa vitória é minha, essa porta é minha, Rabaiacandarasto, esse cargo é meu, esse nível elevado aí é meu, porque Deus já determinou. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Aqui você observa a palavra sendo clara, que a escolhida foi Esté, porque ela alcançou favor perante o rei e benevolência. O rei amou. Deus movimenta, irmãos, o que preciso for coração de rei. Deus faz gente se agraciar de você. Mas ele diz para você: não duvide que eu estou criando uma abertura de seleção. Não duvide que eu estou abrindo portas para que você passe. Não duvide que eu já assinei, carimbei, decretei a tua vitória. Porque você viverá algo extraordinário na presença do Senhor. Esté foi escolhida para algo grande. Esté foi escolhida para reinar, rainha da Pérsia, né? Rainha Esté.
E tem pessoas, irmãos, que Deus vai te elevar de nível de maneira tão extraordinária. Deus, ele vai te fazer galgar patamares que verdadeiramente só ele poderia fazer na sua vida, e você vai saber. Eu imagino Esté, irmãos, como rainha da Pérsia, compreendendo que nada era sobre ela e tudo sobre Deus. E tem pessoas que vão compreender também. Como eu falei, apesar do nome de Deus não ser claramente mencionado no livro de Esté, nós vemos o agir de Deus do início ao final. E nós vemos que Esté era uma mulher temente ao Senhor. Ela era uma mulher que buscava ao nosso Deus. Então, irmãos, com certeza ela entendia que quem fez aquilo na história dela foi o próprio Deus. Assim é na sua vida, você vai entender. Você vai dizer, por mim mesma, eu não estaria aqui. Eu não conseguiria com a minha própria força, com a minha própria eloquência, com a minha própria aparência. Não, eu não estaria aqui. Mas eu estou porque Deus me escolheu. Eu estou porque Deus resolveu fazer uma mudança acontecer na minha vida. Declare comigo, eu creio que Deus resolveu fazer uma mudança acontecer na minha vida. Eu creio que Deus resolveu fazer uma mudança acontecer na minha vida. Quem resolveu fazer foi Deus. E certamente Ele glorificará o nome dEle na sua história. O Senhor está dizendo, se prepare da mesma forma que eu, o Senhor, criei uma situação para que uma seleção fosse aberta na Pérsia, para que Esté fosse apresentada porque havia chegado o meu tempo, diz o Senhor. Assim eu estou fazendo, estou movimentando algumas coisas para que os meus propósitos na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos, comece a se cumprir. Não se assuste com oportunidades, não se assuste com portas que começarão a abrir, porque Deus já está movendo o que precisa ser movido, para que os propósitos dele aconteçam na sua vida de maneira perfeita, como ele mesmo designou que acontecesse na sua história. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor criou uma situação para que a Hadassah fosse apresentada, o Senhor também está criando situações para que pessoas possam ser apresentadas, para que elas possam estar em lugares aonde o Senhor designou para a vida delas, para que elas possam galgar patamares que o Senhor mesmo designou que elas viveriam. Obrigada, Senhor. Porque ninguém ficará com a posição, ninguém ficará com o nível, ninguém ficará com aquilo que o Senhor determinou para a vida dos teus filhos. Eu creio piamente que o teu nome será glorificado de maneira miraculosa na história deles. Ramantudei, rasto candaraia, como aconteceu na história da rainha Esté. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus é fiel. E quando Ele escolhe, irmãos, está escolhido. Quando Ele designa algo para a sua vida, ninguém pode tomar aquilo que é seu.
O lugar da rainha Esté já estava designado por Deus. E hoje Deus diz para você: eu estou abrindo oportunidades. Eu estou criando situações para que você possa tomar posse daquilo que eu, Senhor, designei para a sua vida. Da mesma forma que Esté foi escolhida, porque aquele lugar era dela. O Senhor está dizendo para você: não tenha medo. Lugares que eu determinei para você, ninguém usurpa, ninguém tira, ninguém toma, porque eu, o Senhor, já reservei para sua vida e é teu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa mudança de vida verdadeira, grandiosa que está chegando para a sua vida e essa novidade que mudará completamente a sua história, em nome de Jesus, declare amém. Deus te abençoe.